Vamos dar início ao estudo do cálculo estequiométrico, também conhecido como estequiometria. Muito aluno assusta com o nome, que é um nome muito estranho, realmente ele é um nome esquisito. Mas é um conteúdo que para quem gosta de continha é legal. É um conteúdo que requer muita continha. Não é um conteúdo difícil, só que requer atenção para essas continhas e também alguns conceitinhos básicos. Então tem alguns que ficam grandes, tá? O cálculo estequiométrico ele estabelece uma relação entre as quantias de reagentes e produtos de uma reação química. Primeira coisa que você vai lembrar, eu tenho uma reação química. Eu tenho então primeiro os reagentes, que são, como se diz, os ingredientes de uma receita. Estou fazendo um bolo, por exemplo. Misturo lá leite, farinha de trigo, ovo, açúcar, sei lá o que você vai colocar. Todos os ingredientes seriam os reagentes. Depois que você misturou eles tudo, você misturou a massa, fez a massa está no ponto, colocou ele dentro da forma, o que você vai fazer? Você vai colocar ele no forno para assar. Então, o momento que você coloca ele no forno para assar é onde a reação começa a acontecer. Então, eu coloco a setinha. Essa setinha indica a reação acontecendo. Depois que a reação acaba de acontecer, o que você tem no final? O bolo pronto, que é o que eu chamo de produto. Então, tudo que eu tenho antes da seta são reagentes e o que eu tenho depois da setinha a gente chama de produtos. E a setinha é o momento em que a reação está acontecendo, tá? Então, o cálculo estequiométrico ele serve justamente para relacionar os reagentes com os produtos. Como assim? Se eu vou fazer o bolo, eu não posso ir lá e colocar qualquer quantidade que eu quiser. Se eu colocar, por exemplo, 2 ovos, eu não posso colocar, por exemplo, 10 kg de farinha. Se eu colocar 2 ovos e 10 kg de farinha, eles não vão conseguir reagir da quantidade, do jeito certo, da forma correta para chegar no produto final, que é o bolo. Então, para cada quantidade de ingredientes, de um ingrediente que eu colocar, eu tenho uma quantidade do outro ingrediente que vai ser suficiente para que faça a reação, tá? Como que eu vou fazer para me resolver esse cálculo estequiométrico? Por exemplo, se você vai fazer lá o bolo e lá manda usar 3 ovos e 2 xícaras de farinha de trigo, por exemplo, e você naquele dia vai ter uma visita na sua casa, então em vez de você fazer o bolo do tamanho que você tem o costume, você quer fazer o bolo um pouco maior. Então se você quer fazer o bolo maior, você vai dobrar a receita ou triplicar, sei lá o quê. Vamos supor que eu fosse dobrar a minha receita. Se eu vou dobrar um ingrediente, eu tenho que dobrar os outros ingredientes. Então, se eram 3 ovos e 2 xícaras de farinha, eu vou passar a colocar 6 ovos e 4 xícaras de farinha, tá? Então, isso aí é baseado naquelas leis lá de Proust e de Lavoisier. Então, para resolver um exercício de cálculo estequiométrico, nós temos que seguir 3 regrinhas básicas. Primeiramente, escrever a equação ou reação química, tanto faz. Alguns exercícios, para nossa alegria, vai trazer a reação pronta, tá? Vai trazer a equaçãozinha montadinha lá para nós. Caso não traga, é importante que você monte. Se você não montar, vai ficar difícil ou muito difícil ou até quase impossível de você conseguir resolver o exercício, tá? Então, a primeira coisa é escrever a equação. Se a equação já veio, pronto. Aí você vai para o segundo passo. Se ela não veio, você monta. Qual é o segundo passo? Balancear a equação química. O que é balancear a equação química? Fazer o balanceamento é fazer com que todos os reagentes que tem antes tenha depois da reação, ou seja, os meus reagentes, todos os ingredientes que eu coloquei para fazer a receita, ela vai aparecer lá no final. Então, eu não tinha colocado farinha e ovo. Lá no final, na hora que o bolo está pronto, eu olho para o bolo, eu não vejo onde está o ovo e não vejo onde está a farinha. Ele se transformou. Porém, todo aquele ovo e toda aquela farinha que eu tinha colocado no início, ele está aqui no final. E na mesma quantidade. Então, para isso que a gente vai balancear, para garantir que todos os ingredientes que estão aqui estejam aqui e na mesma quantidade. Se estiverem quantidades diferentes, o que você vai fazer?
Você vai utilizar coeficientes estequiométricos, ou seja, você vai colocar coeficientes, numerozinhos, para fazer com que fiquem iguais, tá? Depois que a equação está balanceada, tem vezes que o exercício vem com a equação pronta e balanceada, lindo, mas se não tiver, você tem que fazer. Depois nós vamos estabelecer uma regra de 3. Essa regra de 3 é entre os dados do problema e a pergunta. Esses dados do problema, a gente vai se basear nessa relação importante aqui. É a relação estequiométrica. Cada mol, o que seria esse mol? Mol seria porção. É igual eu falei do ovo e da farinha. 3 ovos e 2 xícaras de farinha. Então, qual é a porção de ovos que eu estou usando? 3. Então, eu teria 3 mols de ovos. Qual a quantidade ou a porção de farinha que eu estou usando? 2 xícaras. Então, o mol da farinha de trigo seria 2 xícaras, tá? Então, o mol seria a porção. A cada uma porção representa a massa molecular, esse MM que é massa molecular. O que é massa molecular? É o peso daquela substância, tá bom? Então, cada mol corresponde ao peso da minha substância. Esse peso é baseado no peso atômico, na massa atômica dele, que é um valor tabelado, que ninguém tem que saber de cor, que ele é da tabela periódica, tá? Cada porção ou cada mol também equivale na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, é a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, cada porção de qualquer substância representaria 22,4 litros e em quantidade de átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou seja, cada porção de qualquer coisa tem essa quantidade toda aqui de átomo. Arredondando para 6, seria, para você ter uma ideia, 6 e mais 23 zeros, para você ter uma ideia do tanto que o átomo é pequeno. Eu posso falar em átomos, tá? Se aparecer o nome moléculas, você considera a mesma coisa. Se aparecer íons, também seria a mesma coisa, tá? Átomos é o mais comum, que normalmente a gente vai trabalhar com átomos e não vai trabalhar com íons, mas pode aparecer também. Vamos ver aqui na prática como que a gente faz isso. Primeiro exemplo. Qual o número de mols de moléculas de O2 necessários para reagir com 5 mols de ferro? Primeira coisa que nós temos que fazer, o primeiro passo é escrever a equação química. Este primeiro exemplo aqui, ele não me deu, para minha alegria, ele não me deu a equação. Então, primeiramente, eu vou ter que montar essa equação. Vamos ver aqui, ele está falando que eu vou reagir oxigênio, O2, com ferro. Então, vamos lá, eu vou reagir O2 com ferro. Você pode colocar esse primeiro ou esse primeiro, tanto faz. E no final, você vai ter um produto. Eu preciso saber o produto, porque se eu não souber, não tem como eu balancear a equação. Ferro mais oxigênio vai formar o trióxido de ferro, Fe2O3. Montei a equação. Agora, o meu segundo passo é eu fazer o balanceamento da equação. Então, primeiramente, eu tenho que observar tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois e na mesma quantidade. Eu tenho oxigênio. Oxigênio eu tenho aqui nos reagentes e tenho oxigênio no produto. Só que ele não está na mesma quantidade, ó. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho quantos? 3. Eu tenho que estar na mesma quantidade. Então, eu vou colocar coeficientes. Lembrando que os coeficientes só podem ser colocados no início. Eu posso colocar um valor aqui, posso colocar um valor aqui, posso colocar um valor aqui. Mas eu não posso colocar aqui no meio, não. Só coeficiente, só no início. Então, eu tenho que descobrir um número que eu vou pegar e vou multiplicar por esse 2. E eu tenho que descobrir um número que eu vou multiplicar por esse 3 para que eles fiquem iguais. Quer ver? Ó, eu vou começar o balanceamento. Eu tenho de um lado 2 oxigênios e do outro eu tenho 3. Se eu pegar esse daqui e multiplicar por 3, quanto que é 2 vezes 3? 6. Aí eu pego do outro lado e multiplico por 2. Ó, 3 vezes 2, 6. Não vai ficar igual? Então, eu vou fazer isso. Vou colocar 3 aqui e vou colocar 2 aqui. Ó, então 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 3, 6.
Então, ó, o meu oxigênio tem 6 de K e do outro lado o meu oxigênio também tem 6. Tá ok. Agora vamos pensar o ferro. O ferro aqui eu não coloquei coeficiente, então quer dizer que ele não está balanceado. Mas do lado de cá o meu ferro está balanceado, ó, porque eu já pus um coeficiente. Então eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 2. Então 2 vezes 2, eu tenho 4 ferros aqui nos meus produtos. Aqui eu não posso mexer. Como eu já coloquei esse número aqui, eu já coloquei um coeficiente, eu não posso mexer nele mais de jeito nenhum. Então, esse 2 aqui, ele tem que ficar aqui, não pode ser tirado e nem colocado outro número no lugar. Então, se aqui eu tenho 4 aqui no produto, eu sou obrigada a ter 4 aqui no meu reagente. E eu tinha quanto? 1. Eu tinha 1. Então, eu tenho que fazer esse 1 virar 4. Que número que eu vou multiplicar por 1 para dar 4? 4. Então, eu venho aqui e coloco 4, porque 4 vezes 1, 4. Pronto, equação balanceada. Agora, eu vou fazer o meu terceiro item, que é estabelecer uma regra de 3 simples. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou voltar lá no meu enunciado, vou tirar os dados para que eu possa montar essa regrinha de 3, tá? No meu enunciado, me fala o seguinte, qual o número de mols de molécula de O2? Então, aqui do O2, eu estou perguntando qual o número de mols. Eu gosto de colocar uma setinha debaixo de quem eu estou perguntando e gosto de colocar dentro do parênteses qual é a unidade para que eu não confunda, tá? Necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro. Então, do ferro aqui, ele me deu 5 mols. Então, agora vamos armar a regra de 3. Ele não me deu nada desse aqui, então esquece, tá? Larga ele para lá. Vamos trabalhar, então, com o O2 e com o ferro, que são os que ele me deu o valor. Primeira linha eu vou tirar da equação, tá? Eu vou olhar na equação. Ele tá falando mols. Mols é esse númerozinho aqui, é o coeficiente. Então, na equação que tá escrito de marrom e laranja aqui, quantos mols de O2 eu tinha aqui no início? 3. Então, de O2 eu tenho 3 mols. Ferro. Quantos mols de ferro eu tenho? 4. Então, 4 mols de ferro. O que está me indicando? Que se eu colocar 3 mols de oxigênio, eu tenho que colocar 4 mols de ferro para a reação acontecer. Pronto, montei a primeira linha. Agora, a segunda linha são os dados que eu retirei da minha pergunta. Então, vamos lá. Na minha pergunta, ele está me perguntando o valor de O2. Então, eu venho debaixo do O2 e coloco X. E o ferro, ele me deu o valor que é 5. Então, eu venho debaixo do ferro e coloco o 5. Multiplica cruzado. 4 vezes X, 4x. 3 vezes 5, 15. Passo esse 4 para baixo dividindo. Então, eu vou ter 15 dividido por 4, que vai dar 3,75. O quê? O X estava debaixo de mols, então mols de quem? A pergunta não era do O2? Então, mols de O2. Então, 3,75 mols de oxigênio são necessários. Segundo exemplo, qual será a massa em gramas de água produzida a partir de 8 gramas de gás hidrogênio? De novo, não me deu equação, de novo eu vou ter que montar. O que ele está falando no meu exercício? Que eu estou produzindo água a partir de quem? De hidrogênio. Como é gás hidrogênio, gente, toda substância que está em forma de gás, ela é 2. Então, vai ser hidrogênio 2, ou H2. E eu vou formar água. Agora, presta atenção. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Se eu vou formar água, que é H2O, a água ela é formada de hidrogênio e oxigênio. E aqui eu pus só o H. Então, para que eu tenha a formação da água, além do hidrogênio, eu tenho que pôr também o meu oxigênio. O meu oxigênio também é gás, então vou pôr também O2. Então, a minha reação de formação da água é essa daqui. Vamos olhar se está balanceado? Eu tenho H e tenho O.
quantos que eu tenho de um lado e quantos que eu tenho do outro. No meu reagente, eu tenho 2 hidrogênios e tenho 2 oxigênios. No meu produto, eu tenho 2 hidrogênios e tenho somente um oxigênio. A quantidade está igual? Não. Então, eu tenho que balancear. Vou começar pelo oxigênio, que é o que está diferente. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho só 1. Então, eu tenho que colocar um valor aqui, tenho que colocar um valor aqui para fazer igual. Fazer com que eles fiquem igual. Vamos aqui. Se eu colocar 1 aqui, por exemplo, 1 vezes 2, 2. Aí, se aqui ficou com 2, aqui obrigatoriamente tem que ficar com 2. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pôr 2 aqui, ó. Porque aí 2 vezes 1 é 2. Então, meu oxigênio passou a ser 2. O oxigênio ficou igual. Só que aí, o meu hidrogênio mexeu. Então, vamos apagar esse daqui que eu tinha escrito já. Se mexeu, vamos apagar e vamos contar de novo o hidrogênio. Vou começar pelo lado que já está balanceado, que é onde eu já pus coeficiente que eu não posso mexer. Esse daqui. 2 vezes 2, 4. Se aqui tem 4 hidrogênios balanceados, já mexido, não posso tirar, obrigatoriamente eu tenho que ter 4 do lado de cá. E quanto que eu tenho? 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um 2 aqui, porque aí 2 vezes 2, 4. Pronto, agora balanceei a equação. Tá todo mundo igual agora. 4, 4, 2 e 2. Agora vamos voltar para o exercício, vamos ler ele novamente, tirando os dados. Qual será a massa em gramas de água? Então, eu estou perguntando aqui da água qual a quantidade de gramas. Vou colocar o Gzinho aqui para me lembrar. Produzidos a partir de 8 gramas de hidrogênio. Então, desse daqui eu estou usando 8 gramas. Do O2 ele não falou nada, então não vou mexer com O2. Eu vou trabalhar então com H2 e vou trabalhar com H2O. Vou trabalhar com esses dois elementos aqui, essas duas substâncias. Toda vez que ele fala gramas, vamos lá. Gramas é o quê? É a massa molecular aqui, ó. É a quantidade em gramas. Se ele falou em gramas, de quem ele falar gramas, eu tenho que achar a massa molecular. Vamos fazer continha. Então, eu vou fazer primeiro a massa molecular. Deixa eu mudar de cor aqui, para não confundir com a resolução daqui de trás. Vou achar primeiro a massa molecular do H2. O H2, ele tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio, se você pesquisar na tabela periódica, ele vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 2 gramas. Agora, eu vou pensar na água, H2O. A água ela é formada pelo H e pelo O. O H eu tenho 2, cada um pesa 1. Então, 2 vezes 1, 2. Oxigênio aqui tem só 1. Cada oxigênio lá na tabela periódica você encontra 16. Então, 1 vezes 16, 16. Se eu somar aqui, eu vou encontrar 18 gramas. Então, eu vou partir desses dados para me armar de cá. Então, vamos voltar agora lá no exercício. Montar a regra de 3. A primeira linha são os dados que eu tiro da equação. Então, disso daqui que está em marrom. Primeiro, H2. Eu tenho 2 mols de H2. Então, eu tenho 2 mols. Como está falando gramas, eu tenho que pegar a relação aqui eu tenho que pegar a relação aqui, ó, de gramas. Cada mol é a massa molecular. Mas aqui eu tenho 2 mols, então eu vou ter 2, a massa do H2 é 2 gramas. Então, eu vou ter 2 moléculas, sendo que cada uma pesa 2 gramas. Agora, vem para a água. Quantas moléculas de água eu tenho? 2. Então, eu vou ter 2 mols de água, sendo que cada água pesa 18 gramas. Não é, se ele te der grama de um, gente, do outro ele pode te dar qualquer valor. Eu tenho ó, mol, gramas, volume aqui em litros e tenho o número de átomos. Ele pode me dar os 2 dados iguais ou os 2 dados diferentes. Então, pode ser qualquer um desses valores aqui, tá? Aí vai da interpretação do exercício. Como a pergunta aqui era gramas, eu calculei a gramas do H2. Como ele queria em gramas aqui também, por isso que eu calculei a grama da água.
Segunda linha da minha equação são os dados do problema. Debaixo do H2 a gente colocou 8 gramas, então aqui também eu coloco 8 gramas debaixo do H2. H2O eu não coloquei valor, então é X. Multiplica cruzado. 2 vezes 2, 4 vezes X, 4X. Aqui, 8 vezes 2 dão 16. 16 vezes 18. Vou fazer a continha. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 1, 8 com mais 4 vão dar 12. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1. Então, somando aqui, eu vou ter 288. Esse 288 que está multiplicando, ele vai passar para baixo, dividindo. Pegando aqui agora 288 e dividindo por 4, eu vou encontrar... não é 64 gramas, não. Oxi. Fiz a conta na cabeça aqui rapidinho, rápido. 28 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. Menos 28, 0. Desce o 8. Aqui vai dar 2. 72 gramas. Por que gramas? Porque aqui em cima era gramas. Então, gramas de quem? De água. Se o exercício me pedisse, ele não me pediu não, mas se ele me pedisse, teria como eu descobrir, vamos supor que ele me desse uma letra A e uma letra B. Se ele me desse na letra B, quanto de oxigênio seria necessário, eu tenho como encontrar, ó. Se eu formei 72 gramas de K e aqui eu usei 8, é só eu descobrir quanto que eu tenho aqui, ó. Quanto que falta para dar. Lembra que esse mais esse tem que dar esse. Se aqui é 72 e aqui é 8, que número que eu coloco aqui para juntar com 8 dá 72? Só fazer a conta. 72 menos 8 que vai dar 64, tá? Mas o exercício não pediu, então não precisaria calcular.